Há um tipo de exaustão que não aparece nos exames, não some com uma boa noite de sono e não tem explicação lógica. Você acorda, o corpo até responde, mas algo dentro parece drenado, como se a energia vital tivesse sido sugada durante a noite. Esse vídeo é sobre esse cansaço silencioso, sobre batalhas que não deixam marcas visíveis, mas moldam decisões, roubam forças e afastam pouco a pouco aquilo que deveria ser essencial. Quando o descanso físico não resolve, o problema raramente está no corpo. Existe uma dimensão invisível, onde conflitos reais acontecem todos os dias, e muitos só percebem quando já estão profundamente afetados. A Escritura nunca escondeu isso. Nem todo desgaste nasce da rotina, nem todo esgotamento vem do emocional. Há lutas que começam no espírito e apenas depois se manifestam na mente e no corpo. O perigo não está apenas no ataque, mas em não reconhecê-lo. Quando alguém acredita que tudo é apenas estresse, perde a chance de reagir da forma certa. Esse conteúdo existe para te ajudar a identificar sinais claros dessa batalha invisível e, mais do que isso, oferecer caminhos práticos para se reposicionar espiritualmente antes que o desgaste se transforme em afastamento total. Talvez você tenha sentido algo estranho nos últimos dias, menos vontade de orar, menos fome pela palavra, menos sensibilidade espiritual. Nada explodiu, nada deu errado externamente, mas algo mudou por dentro. E é exatamente aí que muitos baixam a guarda, achando que é só uma fase comum, quando na verdade pode ser o início de algo mais sério. Ao longo dessa jornada, você vai perceber que quase nada começa de forma brusca. As maiores perdas espirituais acontecem de maneira silenciosa, progressiva e estratégica. E quando se entende isso, a pergunta deixa de ser "o que está errado comigo?" e passa a ser "o que realmente está acontecendo ao meu redor que eu ainda não enxerguei?" Ninguém acorda decidido a se afastar de Deus. O distanciamento nunca começa como rebeldia, mas como adiamento. Primeiro, a oração fica para depois. Depois, vira algo rápido, quase automático, até que um dia simplesmente não acontece mais. Não porque a fé acabou, mas porque algo foi minando o desejo, enfraquecendo a conexão, tornando o que antes era fonte de vida em esforço. Quando a busca espiritual se torna pesada, isso não é normal, nem inofensivo. Rezar passa a exigir força, a leitura da Bíblia parece cansativa, e a comunhão deixa de ser prazer para virar obrigação. Esse não é apenas um sinal emocional, é uma tentativa clara de cortar a ligação com a fonte que sustenta o espírito. O mais cruel dessa dinâmica é a culpa que vem junto. Você percebe que não tem orado como antes, sente o peso disso, mas, em vez de reagir, paralisa. A acusação silenciosa te convence de que não vale mais a pena tentar, de que você já falhou demais. E assim, sem barulho, a distância aumenta. Mas a queda nunca foi o maior problema. O verdadeiro perigo está em não se levantar. A fé não exige perfeição constante, exige retorno. Mesmo que seja com poucos minutos, mesmo que seja sem palavras elaboradas, o simples ato de voltar já quebra uma estratégia inteira que foi montada para te manter afastado. Se alguma parte disso descreve exatamente o que você tem vivido, escreva nos comentários a frase "ainda estou de pé". Às vezes, declarar isso em voz alta é o primeiro passo para recuperar forças que você nem percebeu que estavam sendo drenadas. O desânimo espiritual raramente chega gritando. Ele prefere o silêncio, os pensamentos repetitivos, a sensação de que nada do que você faz tem impacto real. Aos poucos, aquilo que antes gerava entusiasmo passa a parecer inútil. Orar parece não mudar nada. Servir parece invisível, crer parece cansativo, e sem perceber a chama começa a diminuir. Esse tipo de ataque costuma aparecer logo depois de momentos intensos de fé. Não é coincidência. Sempre que há avanço, há reação. A história bíblica mostra isso repetidamente. Após grandes vitórias, surgem quedas internas profundas. Não por falta de poder,
mas por um ataque direto à mente e às emoções. O desânimo não é apenas um sentimento, é uma ferramenta estratégica. Ele distorce a percepção, faz você questionar seu chamado, sua utilidade e até sua identidade. De repente, aquilo que Deus já confirmou começa a parecer distante ou duvidoso, como se nunca tivesse sido real. O problema é que, quando o desânimo se instala, ele cria uma névoa. Nada parece claro, promessas ficam embaçadas, a esperança perde cor e a pessoa começa a tomar decisões com base no que sente, não no que é verdade. É assim que muitos recuam sem perceber. Mas exatamente nesse ponto existe algo crucial. A fé não depende do estado emocional. Ela se sustenta na verdade, não no humor. E entender isso muda completamente o jogo, porque revela que o sentimento não é o termômetro final da realidade espiritual. Pouca gente percebe o quanto o ambiente molda a fé. Conversas constantes carregadas de negatividade, conteúdos que zombam do espiritual, relações que tratam a fé como exagero, tudo isso vai silenciosamente enfraquecendo a sensibilidade espiritual. Não por confronto direto, mas por exposição contínua. O ataque nem sempre vem por tentações escancaradas. Muitas vezes, ele se infiltra no que é tolerado. O que parece normal começa a moldar pensamentos. O que parece inofensivo começa a esfriar a paixão. E quando a pessoa percebe, já não sente o mesmo desejo de buscar a Deus como antes. O mais perigoso é que isso raramente soa como um alerta. Parece apenas vida acontecendo. Mas a pergunta que poucos fazem é: isso me aproxima ou me distancia do que é eterno? Porque tudo aquilo que você permite ao seu redor está, de alguma forma, ensinando algo ao seu espírito. Há momentos em que não é você que se afastou de Deus. Foram as vozes ao redor que falaram mais alto. Foram os ambientes que embalaram a fé até colocá-la para dormir. E reconhecer isso não é fraqueza, é discernimento. Se ultimamente algo dentro de você mudou sem explicação clara, talvez não seja um esfriamento espontâneo. Talvez seja o efeito acumulado do que você vem absorvendo sem perceber. E essa percepção, por si só, já abre espaço para uma virada que ainda não aconteceu, mas está mais próxima do que parece. Existem ideias que surgem de forma abrupta, sem aviso, sem contexto. Pensamentos que você reconhece como estranhos, invasivos, quase como se não combinassem com quem você é. Dúvidas que nunca existiram antes. Medos que aparecem sem causa aparente. Esse tipo de ataque raramente é identificado no início, porque se disfarça de preocupação comum. A mente é um dos principais campos de batalha espiritual. Nem todo pensamento que passa por você precisa ser aceito. Alguns chegam com o objetivo claro de paralisar, confundir e roubar a paz. Quando não são confrontados, eles criam raízes, se fortalecem e se transformam em padrões que controlam decisões. O mais perigoso é acreditar que tudo o que se pensa faz parte da própria identidade. Não faz. Pensamentos podem ser lançados, sugeridos, repetidos, mas não definem quem você é. O problema começa quando deixam de ser questionados e passam a ser hospedados. Esses ataques raramente vêm como tentações óbvias. Muitas vezes aparecem como desconfiança, ansiedade sem motivo, imagens indesejadas ou questionamentos sobre a bondade de Deus. Se não forem filtrados, podem se tornar fortalezas internas difíceis de quebrar. Cada pensamento precisa ser avaliado. Ele constrói ou destrói, aproxima ou afasta. Porque aquilo que parece apenas confusão mental pode, na verdade, ser uma flecha bem direcionada, tentando atingir exatamente o ponto mais sensível da sua fé. O afastamento espiritual quase nunca começa com uma decisão consciente. Ele nasce de pequenas escolhas, sempre justificáveis. Um culto que você pula, uma leitura que fica para depois, uma oração que é adiada. Aos poucos, a conexão enfraquece, até que a solidão espiritual se instala sem fazer barulho. O curioso é que esse isolamento costuma se intensificar justamente nos momentos de maior fragilidade.
Quando mais se precisa de apoio, surgem pensamentos dizendo que ninguém entende, que é melhor ficar sozinho, que não vale a pena compartilhar. Essas vozes soam familiares, mas carregam um propósito claro. O inimigo sabe que um crente isolado é vulnerável. A distância da comunhão enfraquece a proteção, reduz a clareza e aumenta a exposição. Mesmo cercado de pessoas, alguém pode estar profundamente sozinho por dentro, e isso também é isolamento. A fé nunca foi projetada para ser vivida no silêncio absoluto. Existe força no corpo, na unidade, na troca. Quando essa conexão é quebrada, o ataque se torna mais fácil, mais frequente e mais intenso. Se você tem sentido vontade constante de se afastar de tudo que é espiritual, vale a pena avaliar se isso é descanso legítimo ou um afastamento disfarçado. Porque muitas batalhas não são vencidas sozinho. E reconhecer isso pode ser exatamente o começo da restauração que ainda está por vir. Há períodos em que tudo parece sair do controle de uma vez. Conflitos inesperados, notícias ruins, ansiedade sem explicação, um peso emocional que surge do nada. Não é apenas uma sequência de dias difíceis. É como se uma pressão invisível estivesse tentando desestabilizar tudo ao mesmo tempo. Nem todo caos é aleatório. Em muitos casos, ele funciona como uma cortina de fumaça para atingir algo mais profundo. A fé. Quando a mente está sobrecarregada, o discernimento diminui. Quando o coração está agitado, a confiança enfraquece. E é exatamente nesse terreno instável que ataques espirituais se tornam mais eficazes. Histórias bíblicas mostram que grandes abalos muitas vezes não começaram na terra, mas no invisível. O que parecia apenas uma tragédia humana escondia uma batalha muito maior. Entender isso muda a postura diante das crises. Em vez de apenas reagir à dor, a pessoa passa a responder com discernimento. O caos tenta te convencer de que Deus se afastou, quando, na verdade, Ele está presente no centro da tempestade. A paz divina não ignora o problema, mas impede que ele domine. Onde essa paz governa, o medo perde espaço. Quando tudo ao redor parece ruir, a pergunta não deve ser por que isso está acontecendo, mas o que isso está tentando roubar de mim. Porque nem toda tempestade vem para destruir. Algumas vêm para revelar força que ainda não foi usada. A razão é importante, mas quando se torna o único filtro, pode limitar o espiritual. Há batalhas que não se vencem com cálculos, análises ou explicações humanas. Quando tudo precisa fazer sentido antes de obedecer, a fé começa a perder espaço. Muitos ataques começam com pensamentos aparentemente sensatos. Isso não é lógico, não vejo resultados, talvez não seja de Deus. Aos poucos, essas ideias vão substituindo a confiança, até que a pessoa para de agir, não por falta de fé, mas por excesso de racionalização. A fé sempre exigiu passos que desafiam a lógica. Quando alguém se baseia apenas no que vê, perde equilíbrio. A confiança passa a depender das circunstâncias e não da verdade. É assim que muitos estagnam sem perceber. A lógica não é inimiga da fé, mas não pode governá-la. Existem decisões que precisam ser tomadas mesmo sem garantias visíveis. Há momentos em que obedecer é mais seguro do que entender. Se você tem analisado tudo, mas sentido pouco avanço, talvez a pergunta certa não seja "isso faz sentido?", mas "isso foi o que Deus pediu?", porque algumas vitórias só acontecem quando a fé caminha antes da explicação. Quando o cansaço espiritual se prolonga, a tendência natural é buscar alívio. Algo que distraia, relaxe, ocupe a mente. E é aí que muitos ataques se disfarçam de descanso. Nem tudo que conforta restaura. Algumas coisas apenas anestesiam, enquanto a alma continua sendo drenada. Redes sociais em excesso, entretenimento constante, trabalho sem pausa, conversas vazias. Nada disso parece errado à primeira vista. Mas aos poucos, o tempo que antes era dedicado ao que fortalece o espírito é substituído por atividades que apenas ocupam o corpo e a mente. A fome espiritual diminui sem aviso.
O inimigo raramente precisa usar o erro escancarado. Muitas vezes, ele se aproveita do que é permitido, mas não edificante. Não é necessário cair em grandes pecados para enfraquecer. Basta investir energia nas coisas erradas até que o essencial perca espaço. Quando isso acontece, a fé não some de uma vez. Ela vai ficando distante, sem prioridade, sem urgência. A espiritualidade vira apatia. E o mais perigoso é que isso pode parecer apenas uma fase comum da vida. Vale refletir. O que você tem usado para se sentir melhor está te aproximando ou te afastando daquilo que te sustenta. Porque o verdadeiro descanso não está em se desconectar de tudo, mas em se conectar novamente com quem restaura por dentro. Nem todo ataque vem de fora. Em muitos casos, as portas são abertas sem intenção. Hábitos aparentemente inofensivos, reclamações constantes, falta de perdão, consumo de conteúdos que poluem a mente, tudo isso enfraquece a proteção espiritual de forma lenta e silenciosa. Brechas raramente fazem barulho. Elas se formam na rotina, na distração, na negligência dos limites. E quando algo começa a sair do lugar, a primeira coisa que se perde é a paz. Surge confusão, opressão, um peso que não tem explicação clara. Muitas vezes, o espírito sinaliza que algo está errado, mas esses alertas são ignorados. A pessoa acredita que é exagero, que não é nada sério, até que as consequências se tornam grandes demais para não serem percebidas. Discernimento não é medo, é responsabilidade espiritual. Avaliar hábitos, ambientes, conversas e escolhas faz parte da proteção. Toda decisão tem impacto, mesmo aquelas que parecem pequenas demais para importar. Se este conteúdo tem feito sentido para você, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para continuar acompanhando conteúdos que fortalecem sua fé e sua consciência espiritual. Às vezes, uma simples decisão hoje pode evitar uma grande queda amanhã. Nenhuma batalha espiritual é vencida apenas com força de vontade. Resistir exige preparo, e preparo exige conhecimento. Há pessoas que até tentam lutar, mas fazem isso apenas com emoção, e por isso se esgotam rapidamente. A vitória não está no esforço humano, mas em saber exatamente com o que responder. Cada ataque precisa de uma resposta adequada. Palavras certas, posicionamento correto, verdade aplicada no momento certo. Não se trata de repetir frases bonitas, mas de conhecer profundamente aquilo que sustenta a fé. Quando se conhece a verdade, o ataque perde autoridade. A palavra não foi dada para ser admirada, mas usada. Ela é instrumento ativo, não decoração espiritual. Sem ela, a pessoa entra em batalha desarmada, confiando apenas em sentimentos que oscilam. Com ela, há firmeza mesmo quando tudo ao redor parece instável. Resistir não é ignorar o ataque, é enfrentá-lo com base sólida. Isso começa com rendição, não com confronto direto. Primeiro, alinhar-se com Deus. Depois, resistir de forma consciente. Esse posicionamento muda completamente a dinâmica da batalha. Toda vez que a verdade é declarada, algo se reposiciona. Não apenas no ambiente espiritual, mas dentro de quem crê. E é assim que território que parecia perdido começa a ser recuperado passo a passo. Proteção espiritual não é emergência, é rotina. Não se trata de se preparar apenas quando o ataque acontece, mas de viver constantemente fortalecido. Há recursos espirituais disponíveis, mas precisam ser assumidos diariamente, com intenção e consciência. Cada elemento dessa proteção tem função específica. Verdade para sustentar, justiça para proteger o coração, fé para bloquear ataques, esperança para preservar a mente e palavra para avançar. Nada é aleatório. Tudo foi pensado para garantir permanência, não apenas sobrevivência. Entrar em batalhas sem essa preparação é caminhar vulnerável. Não porque Deus se ausentou, mas porque a proteção não foi assumida. E isso explica por que muitos caem sem entender o motivo. Não faltou fé, faltou posicionamento. Quando alguém decide viver revestido, o impacto é imediato. Ataques continuam existindo, mas já não encontram o mesmo espaço.
a postura muda, a resistência aumenta, a clareza retorna. Não apenas se resiste, mas se avança. Sua alma tem valor demais para viver exposta. Permanecer de pé não é sobre nunca ser atacado, mas sobre estar preparado todos os dias. E quando essa decisão é feita, a batalha deixa de ser um peso constante e passa a ser um território onde a vitória se torna possível.